Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite para você. Professor Thiago Andrade na área, mais uma vez para uma aulinha importantíssima. Queridos, hoje nós vamos começar a parte dos sólidos de maneira geral. Especificamente, nós vamos fazer na ordem prismas, pirâmides, cilindros, cones e esferas. O nosso primeiro capítulo é a partezinha de prismas, né? Nós já estudamos sobre os poliedros, nós já sabemos lá o que é de fato um poliedro, o que são sólidos espaciais. E dentro desses sólidos espaciais, dentro desses poliedros, eu tenho uma classificação especial que são os prismas. Então, a aulinha de hoje é uma apresentação do que seria o prisma, o que eu calculo dentro de um prisma, o que eu tenho que saber de um prisma. Beleza? Uma segunda aulinha de prisma que nós iremos fazer, que vai ser prismas parte 2, vai ser os prismas especiais, que são os paralelepípedos e os cubos. E a terceira aula de prismas vai ser apenas exercícios de paralelepípedos, cubos e prismas de maneira geral. Beleza, queridos? Então vamos começar a parte 1 de prismas. Compartilhando a tela para os senhores aqui. Pronto, você já está vendo a nossa telinha. Vamos começar a apresentação em 3, 2, 1. Amores de My Life, o conceito da aula de hoje é a partezinha de geometria espacial chamada prismas. Professor, o que de fato é um prisma? Qual é a definição de prisma? Queridos, primeiro, prisma vai ser todo poliedro convexo que nós vamos tomar como base dois lados que estarão em planos paralelos. E quando eu ligo essas bases através de segmentos de retas, nós vamos formar um sólido espacial que é chamado de prisma, como está aí na nossa figurinha. O Thiago colocou aqui, olha, prisma é todo poliedro convexo, deixa eu só pegar meu indicador aqui. É todo poliedro convexo construído tomando-se dois polígonos congruentes, ou seja, tem que ser polígonos iguais, situados em planos paralelos e unindo esses pontos através de segmentos também paralelos. Então, querido, vamos prestar atenção. Aqui eu tenho um prisma na minha imagem. Como que eu construí esse prisma? Eu peguei um pentágono num plano superior e um mesmo pentágono congruente, igual a ele, num plano inferior. Então, aqui eu tenho um plano alfa e aqui eu tenho um plano beta. Plano alfa superior, plano beta inferior. E liguei os vértices, né, desses pentágonos 2 a 2. Esse vértice com o de baixo, 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 esse vértice com o de baixo. Através de segmentos que também serão paralelos entre si, olha lá. Né? E aí eu tenho esse sólido espacial, esse sólido tridimensional aqui, que nós vamos chamar de prismas. Professor, é correto falar então que o prisma sempre vai ter duas bases? Sim. Porque esses polígonos congruentes, eles são iguais e eles serão chamados de bases. Correto? E essas bases estarão em planos paralelos, distintos. Obviamente, como já estudamos lá na geometria de posição. Agora, observe que ao unir essas bases aqui, ó, o pentágono de cima com o pentágono de baixo, eu vou ter aqui sempre faces laterais que serão paralelogramos. E esses paralelogramos para a gente também é muito importante. É muito bacana a ideia dos paralelogramos. Nesse caso aqui específico é um retângulo, olha que bonitinho. Ó. Retângulo da frente, retângulo do lado direito, retângulo do lado esquerdo, retângulo do fundo mais à direita, olha lá. E perceba aqui no nosso desenho que nós já temos também todos os elementos de um prisma, que é exatamente o item 2. Então, aqui na base superior, eu tenho as arestas da base. Assim como lá na base inferior, eu também tenho as arestas da base.
Nas faces laterais aqui, ó, que são esses retângulozinhos aqui, eu vou ter as arestas laterais. E eu também sei que a altura de um prisma vai ser o segmento que une a base inferior à base superior de forma perpendicular. Esse é o conceito de um prisma. Tiago, prisma é poliedro? Sim, todo prisma é um poliedro, mas nem todo poliedro é um prisma. A recíproca não é verdadeira. Para ser prisma tem que ser um poliedro convexo, construído, né, com essa característica de ter duas bases paralelas interligadas por segmentos que também serão paralelos, ou por faces laterais que serão paralelogramos. Beleza? Bom, Tiago, quais são mesmo, então, os elementos de um prisma? Bom, assim como todo poliedro, basicamente, todo prisma vai ser formado por vértice, aresta e face. O Tiago colocou isso aqui no texto, olha lá. Ó. Todo prisma é formado por arestas, vértices e faces. Lembre-se daquela relaçãozinha de Euler. O número de vértices mais o número de faces é igual ao número de arestas mais 2. Como o prisma é um poliedro, vale essa relação. Porém, as faces paralelas, né? Ou seja, aquelas faces que estarão em planos paralelos distintos, serão chamadas de bases do prisma. E as faces que ligam essas bases são chamadas de faces laterais. Então, eu sempre tenho que essas faces serão divididas em dois grupos. As faces que serão as bases, geralmente são duas, congruentes, iguais, e as demais que são chamadas de faces laterais, que sempre serão paralelogramos. Essas faces laterais aqui, senhores, sempre serão paralelogramos. Beleza? As arestas também se dividirão em aresta das bases e arestas laterais. A aresta das bases, aquelas que estão nas bases. E as arestas laterais, aquelas que estão na superfície lateral. Repara aqui, olha, verdinho é uma aresta da base. Por quê? Porque está na base, correto? Mas ela também pertence à face lateral. Pertence, mas ela vai ser chamada de aresta da base. O que nós vamos chamar de aresta lateral? A aresta lateral é aquela que compõe aqui ó, a união das duas bases. Então, ela é chamada de aresta lateral. Claro que ela compõe essa face lateral. Então, nós temos a base superior, a base inferior e as faces laterais. Face da esquerda, face da frente, face da direita ao fundo e face da esquerda ao fundo. Esse prisma aqui é um pentágono na base. Então, ele é chamado de prisma pentagonal. Olha a altura dele. A altura é um segmento perpendicular entre os dois planos paralelos da base. Então, esse segmento perpendicular que é o que nós chamamos de altura. A altura de um prisma é a distância entre as suas bases. Então, a distância entre a base superior e a base inferior é o que nós vamos chamar de altura do prisma. Então, os principais elementos são esses. As arestas da base e as arestas laterais, as bases e as faces laterais em si e a altura do prisma. Beleza, queridos? Então, nós já sabemos o que é um prisma e nós já conhecemos os seus elementos. Vamos entender, então, como que eu vou dar nome a esses prismas? Qual é a nomenclatura de um prisma? Bom, querido, a nomenclatura de um prisma se dá de acordo com o polígono que está na sua base. Então, se na base eu tenho um octógono, o prisma vai ser chamado de prisma octogonal. Se na base eu tenho um decágono, o prisma vai ser chamado de prisma decagonal. E assim por diante. Correto? Então, de maneira geral, o prisma será chamado triangular, quadrangular, pentagonal, hexagonal, heptagonal, octogonal e assim por diante, conforme a sua base. Seja um triângulo, triangular, quadrilátero, quadrangular, pentágono, pentagonal, hexágono, hexagonal, heptágono, heptagonal e assim por diante. Beleza, queridos? Então, de acordo com o nome do polígono da base, vai ser dado o nome ao prisma. Isso é muito fácil. Estou colocando aqui para você alguns modelos. Por exemplo, aqui eu tenho um prisma triangular, que tem grande chance de aparecer na sua prova. Por que não? Aqui eu tenho um prisma quadrangular, que também tem grande chance de aparecer na sua prova.
Aqui nós temos um prisma hexagonal. Marca esse prisma, que ele é importantíssimo. Prisma hexagonal. Tem estudo de hexágono muito lindo aqui para a gente fazer. E o prisma pentagonal, né? Então, esses prismas são muito conhecidos, esses prismas são muito usuais. Agora, tem outros prismas especiais que nós também vamos estudar. Agora é uma noção geral. O que é um prisma? Tem duas bases paralelas, congruentes, que serão interligadas por paralelogramos, que são chamadas de faces laterais. O nome do prisma é dado de acordo com o polígono da sua base. Prisma triangular, a base é um triângulo. Prisma hexagonal, a base é um hexágono, e assim por diante. E nós já conhecemos também os elementos dos prismas, que são faces, vértices, arestas, que as faces se dividem em bases e faces laterais. Beleza? Então, essas informações são muito importantes para a gente construir o conceito desse sólido tão importante para o seu vestibular, chamado prismas. Beleza? Bom, próximo item da matéria, classificação de um prisma. Eu já sei dar um nome, agora eu preciso classificar ele. E essa classificação nós vamos dividir em 3 grandes grupos. O primeiro grupo são chamados de prismas retos. Tiago, o que é um prisma reto? Queridos, o prisma reto é aquele prisma cujas arestas laterais serão perpendiculares aos planos das bases. Então, de maneira geral, num prisma reto, as faces laterais sempre serão retângulos. As faces laterais sempre serão retângulos, porque retângulo forma ângulo de 90 graus. E eu também posso afirmar que a altura desse prisma também vai ser uma aresta lateral desse prisma, porque ele é reto. Então, no caso de um prisma reto, é muito importante a gente entender isso aqui. Nós temos um desenho que daqui a pouco vai te mostrar isso mais claro. Agora, Tiago, o que seria um prisma oblíquo? O prisma é reto ou o prisma é o quê? Oblíquo. Ou um ou outro. O que é um prisma oblíquo? O prisma oblíquo vai ser aquele cujas arestas laterais não serão perpendiculares aos planos da base, ou seja, serão oblíquas, serão inclinadas em relação ao plano da base. E isso é muito diferente da primeira definição. Então, para você entender a diferença entre um prisma reto e um prisma oblíquo, vamos dar uma olhadinha no desenho aqui, ó. Acompanha com o Thiago. Prismas retos e oblíquos. Bom, aqui à esquerda eu tenho um prisma quadrangular reto. Enquanto que do lado direito eu tenho um prisma quadrangular oblíquo. Querido, quando a gente falou que o prisma é reto, nós falamos o quê? Que as arestas laterais aqui, ó, serão perpendiculares ao planozinho da base. Olha lá, ao alvo. Então é perpendicular ali, é perpendicular em cima, e assim por diante. Então, sempre vai formar 90 graus com o planozinho da base, olha lá. Por isso que ele vai ser um prisma reto, e obviamente que eu posso falar que essas faces laterais aqui sempre serão o quê? Retângulos. E além disso, eu posso falar que a altura aqui também vai ser uma aresta lateral, porque se é perpendicular, né? A altura tem que ser um segmento perpendicular entre as duas bases, a aresta lateral já é perpendicular, porque ela é perpendicular às bases. Então, o prisma reto, a aresta lateral também pode ser chamada de altura. Isso é importante. Agora, no prisma oblíquo, note que esse ângulozinho aqui, olha, ele é maior do que 90. Por isso que é oblíquo. Isso aqui é maior que 90. Aqui é maior que 90. Beleza? Aqui vai ser menor que 90. Olha lá, ângulozinho 2, né? Lembrando que no paralelogramo, esse ângulo 2 com esse ângulo 1 são suplementares. Então, se aqui é 60, aqui é 120. Então, se aqui é 1, esse ângulozinho aqui vai ser 2 do mesmo jeito. Repara que a aresta lateral aqui, ó, esse ALzinho aqui, ó, vai ser a hipotenusa de um triângulozinho retângulo, onde um dos catetos aqui, ó, vai ser a minha altura. Então, a aresta lateral não é a altura, olha lá, não tem nada a ver. Aqui, a aresta lateral é a altura. Aqui, a aresta lateral não é a altura. A aresta lateral vai ser maior que a altura, porque ele é inclinado, ele é oblíquo. Então, basicamente, senhores, o que nós temos que entender aqui é exatamente isso.
Prisma reto tem que ter essa visualização, que as arestas laterais serão perpendiculares aos planos da base. E que, num prisma oblíquo, as arestas laterais são inclinadas, ou seja, obliquamente, né, em relação aos planos da base. Num primeiro caso, a altura corresponde à aresta lateral. No segundo caso, a altura vai ser menor que a aresta lateral. E para calcular essa altura, para a gente obter essa altura, geralmente nós vamos usar trigonometria, que também é um curso muito lindo e que a gente vai precisar aqui como ferramenta base do estudo dos prismas. Beleza? Tranquilo? Então, nós já sabemos classificar ele em prisma reto ou oblíquo. Ou ele vai ser reto, ou ele vai ser oblíquo. A terceira classificação é uma classificação muito particular, que é chamada de prisma regular. Tiago, o que é um prisma regular? Querido, prisma regular vai ser aquele prisma onde o polígono da base será regular. Então, prisma regular é um prisma reto, tem que ser reto, cujas bases são polígonos regulares. E aí ele vai ser chamado de prisma regular. Então, é um caso particular de um prisma reto. Nesse caso, um prisma regular, ele tem que ter nas suas bases polígonos regulares. Ou seja, se esse prisma aqui é um prisma pentagonal regular, eu estou admitindo para você que esse lado é igual a esse lado, que é igual a esse lado, que é igual a esse lado, que é igual a esse lado. Ou seja, isso aqui vai ser um pentágono regular. Como o prisma já é reto, ele vai ser um prisma pentagonal regular. No segundo desenho, nós temos um prisma triangular regular. Quer dizer que esse triângulozinho aqui, ó, ele vai ser um triângulozinho o quê? Equilátero. Como as bases são polígonos congruentes, embaixo também serão o quê? Equiláteros. Porque tem que ser igual, né? As bases não podem ser diferentes, senão não é prisma. Prisma tem que ter duas bases paralelas e congruentes, interligadas por faces laterais que serão paralelogramas. No caso dos prismas retos, serão necessariamente retângulos. Qual é a grande consequência de um prisma regular? Que nós temos que entender isso aqui. A grande consequência é que, se o prisma for regular, todas as faces laterais serão iguais entre si. Ou seja, a face da frente aqui, ó, vai ser igual à face da direita do fundo, que vai ser igual à face da esquerda ao fundo. Repara que, se o prisma é triangular, eu vou ter duas bases e eu vou ter três faces laterais. Se for regular, serão três faces retangulares e iguais. No caso 1 aqui, que é um prisma pentagonal, eu vou ter duas bases pentagonais. E ao redor eu vou ter 5 faces laterais, que serão 5 retângulos congruentes, ou seja, 5 retângulos iguais. Então, o retângulo da frente é igual ao retângulo da direita, que é igual ao retângulo da esquerda, que é igual ao retângulozinho da esquerda ao fundo e o retângulozinho da direita ao fundo. Só acontece essa igualdade das faces laterais se o prisma for regular. Porque se ele não for regular, isso não vai acontecer. Beleza, queridos? É fácil. A aula hoje é mais conceito. É mais você entender isso aqui. Para a gente melhorar a nossa visualização, vamos brincar de planificar um prisma. A planificação ela é importante. Por quê? Porque se você planificar, você consegue entender a estrutura de um prisma. Você consegue entender a alma do prisma. Então, como modelo, o Thiago planificou aqui um prisma pentagonal. Repara que não me interessa se ele vai ser regular ou não. Aqui o meu desenho, eu peguei aquele anterior ali, ó, que era regular. Peguei ele, que era um prisma pentagonal regular. Olha o que o Thiago fez, planificou ele. Peguei aqui um prisma pentagonal. O que acontece? Eu vou ter dois pentágonos, a base superior e a base inferior. Tiro essas bases. Eu vou ter somente 5 faces laterais. Na hora que eu planificar essas faces, abrir, eu vou ter aqui 5 retângulos. O retângulo 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho 5 retângulos. Cada um vai ser uma face lateral. Elas serão iguais se o prisma for o quê? Regular. Agora, é evidente que eu vou ter que ter duas bases. Uma base para a direita e uma base para a esquerda. Uma base de um lado e uma base o quê? Do outro lado. Então, eu tenho aqui, olha, um polígono com 7 faces. 2 bases pentagonais e 4 faces retangulares. Aqui. Perdão, 5 faces retangulares, né? Desculpa aí, 2 faces pentagonais
e 5 faces retangulares. Essa é a planificação de um prisma pentagonal. Como que a gente iria calcular a área da base do prisma? Calcular a área da base de um pentágono. Como que eu iria calcular a área da face lateral? Eu iria calcular a área de um retângulo. Como que eu iria calcular a área lateral? A área lateral seriam 5 retângulos. Então, é 5 vezes a área do retângulo da face lateral. É fácil você observar a construção do prisma analisando a sua planificação. Mais um para a gente planificar aqui, ó, prisma triangular. O prisma triangular é aquele prisma que tem 2 triângulos, ó, triângulo em cima, triângulo embaixo, são as bases. Obviamente, ele vai ter 3 faces laterais. Retângulozinho à esquerda, retângulozinho à direita, retângulozinho do fundo. Beleza? A minha planificação não ficou muito boa aqui, não ficou 100% igual, né? Mas dá para a gente entender. Ao planificar, eu tenho que ter 2 bases. Uma base superior e uma base inferior. Um triângulozinho aqui, um triângulozinho lá embaixo. Beleza? Tranquilo? Agora, é evidente que eu vou ter também o quê? 3 retângulozinhos. Retângulo, retângulo, retângulo. Então, eu tenho 3 retângulos. E, obviamente, que eu vou ter aqui 2 bases. Evidente, gente, nada impede, né, isso é importante, da gente fazer essa planificação diferente. Eu posso colocar os retângulos juntos. Por exemplo, vou tentar planificar para você rapidinho, para você visualizar. Poderia chegar aqui, ó, e fazer a planificação diferente. Hipotético, né? Só para a gente entender. Poderia construir um retângulo aqui. Bem simplesinho, só para a gente entender. Não tem que ser perfeito. Mas eu estou fazendo aqui 3 retângulos. Certo? Não importa se é igual ou não. E aí eu preciso colocar agora 2 triângulos. Claro, é evidente que eu vou colocar um triângulozinho aqui. E eu posso colocar um triângulozinho aqui para baixo, né? Aí eu vou fazer um desenho meio tortinho aqui, não vai ficar 100%. Mas dá para você entender que é a mesma planificação. Não mudou absolutamente nada. Mudou apenas a montagem, a forma que você planificou. Mas essa montagem fecha nesse prisma. Assim como essa montagem também fecha o quê? Nesse prisma. Beleza, queridos? Tranquilo? Então, essas observações são importantes para a gente entender a estruturação desse prisma. Então, por exemplo, se eu for calcular a área da base desse prisma, a base é um triângulo, então tem que calcular a área de um triângulo na base. A área de uma face lateral, vou calcular a área de um desses retângulozinhos aqui. Ah, Thiago, são 3, são iguais. Se eu multiplico essa área do triângulo, perdão, a área desse retângulo por 3, eu estou calculando uma área lateral, porque são 3 faces retangulares. E assim por diante, o raciocínio é esse. Então, basicamente, queridos, o estudo do prisma é baseado em áreas e volumes. E além de áreas e volumes, as secções, que é o próximo item. Querido, num prisma eu sempre consigo colocar 3 tipos de secções, 3 tipos de cortes. Uma reta, uma transversal e uma oblíqua. Guarda os nomes: secção reta, secção transversal ou secção oblíqua. A secção reta é aquela secção perpendicular à aresta lateral. Olha lá, reta. Ela é uma secção que forma 90 graus com a aresta lateral. Olha lá, com a face lateral. Por isso que ela é chamada de secção reta. Ela também pode ser usada para o cálculo de volume, cenas para próximos capítulos. Agora, secção transversal. A secção transversal é aquela secção que é paralela à base. Repara que esse cortezinho laranja aqui, ó, ele é paralelo a esse cortezinho azul. Beleza? E existe uma outra secção que é chamada de secção inclinada ou secção oblíqua. A secção oblíqua é quando ela não é paralela à base, ou seja, não é transversal, e quando ela também não é perpendicular à face lateral, ou seja, quando também não é uma secção reta. Então, a secção vai ser chamada de secção oblíqua ou secção inclinada. Oblíqua ou inclinada é a mesma coisa. Então, relembrando, nós temos 3 tipos de secções no prisma. Uma secção reta, perpendicular a uma das faces laterais. Uma secção transversal, paralela às bases do prisma. E aí vem a dica, né? Que essa secção vai ser igual à própria base. E uma secção inclinada ou uma secção oblíqua, quando não é nem reta e nem transversal. Beleza? Bom,
cortar o prisma é importante, entender a desmontagem, né, a planificação do prisma também é muito importante. Agora, para que isso serve? Bom, para a gente calcular o que nós chamamos de áreas e volumes. Querido, de maneira geral, a área é muito simples. A área da base depende do polígono que está na base. Então, a área da base vai ser a área do polígono da base. Ou seja, no caso 1 lá que nós tínhamos atrás, seria a área de um pentágono. No caso de um prisma triangular, que foi o exemplo 2, seria a área de um triângulo. A área da base vai ser a área do polígono que está na base desse prisma. Evidentemente que o mais interessante é o que nós chamamos de área lateral. A área lateral vai ser obtida pela soma de todas as áreas das faces laterais do prisma. Então, de maneira arbitrária, a área lateral vai ser a área da face lateral 1, mais a área da face lateral 2 e assim por diante, mais a área da face lateral N. Seria um prisma pentagonal, ele vai ter 5 faces laterais. Eu vou somar 5 áreas das faces laterais para calcular a área lateral. Se ele é um prisma triangular, ele vai ter 3 faces laterais. Então, eu vou ter que calcular a área da face 1, a área da face 2 e a área da face 3. Somar para obter a área lateral. Lembre-se que se ele for um prisma regular, as faces laterais serão iguais. Então, basta eu calcular a área de uma face lateral e multiplicar por n. 3, 5. Né? No primeiro caso eram 5. Então, multiplica por 5. No segundo caso, eram 3. Multiplica por 3. Se fosse um prisma hexagonal, iria calcular a área de um retângulozinho da face lateral e multiplicar por 6. Porque no caso de um prisma hexagonal, eu vou ter 6 retângulozinhos na face. Porém, eu só posso usar esse segundo esqueminha aqui de área lateral se for um prisma regular. Se não for regular, eu tenho que fazer o somatório indicado na primeira relação. Beleza? E é evidente que se eu juntar as áreas da base com a área lateral, eu estou calculando um negocinho que nós chamamos de área total. O que é a área total? É a área obtida pela soma das áreas de todas as faces do prisma, ou seja, das duas bases e de todas as faces laterais. De maneira geral, a gente vai representar que a área total de um prisma é 2 vezes a área da base mais a área lateral. Então, a área total vai ser 2 vezes a área da base mais a área lateral. Tiago, por que é 2 vezes a área da base? Porque lembre-se, você sempre tem 2 bases. Você tem a base superior e a base inferior. Então, eu vou voltar aqui, ó, para calcularmos aqui a área de um prisma. O que eu precisaria fazer aqui? Ó? Esse aqui. Eu teria que calcular a área da base. Beleza? 2 vezes a área da base, porque são 2. Quando eu peço a área da base, calcula uma. Quando eu peço a área total, eu tenho 2 bases. Então, vai ser 2 vezes a área da base. Mais a área lateral. E a área lateral são 5 retângulos aqui. Então, a área total seria toda essa área ocupada aqui. Ó. 2 bases mais a área lateral, que são 5 retângulos. No segundo caso, como que eu iria calcular a área total? 2 bases, 2 triângulos, mais 3 retângulos. Então, de maneira geral, a gente pode escrever isso que nós colocamos nesse slide aí de área total. Que a área total vai ser dada por 2 vezes a área da base, porque nós sempre temos 2 bases, mais a área lateral. Lembrando que essa área lateral é composta de N faces retangulares ou N faces na forma de paralelogramos. Só serão retângulos se, porventura, o prisma for o quê? Reto. Porque se ele for oblíquo, não vai ser retângulo, vai ser um paralelogramo. Beleza? Bom, 8º item da aula e último, entender o que é o volume de um prisma. Querido, para a gente calcular o volume de um prisma, a gente usa um princípio muito bonito, um princípio bacana demais, que é chamado princípio de Cavalieri. Cavalieri demonstra que o volume de um prisma pode ser calculado a partir do produto entre a área da base e a altura desse prisma. Na verdade, Cavalieri mostra o seguinte: quando eu tenho prismas de alturas iguais, ele terá um volume maior aquele que tem a área maior. E terá um volume menor aquele que a base terá uma área menor. Ou seja, é proporcional às bases.
Da mesma forma que Cavalieri pegou prismas que tenham necessariamente a mesma medida de área da base e comparou. Olha, tem o maior volume aquele que tem a maior altura. Tem o menor volume aquele que tem a menor altura. Então, Cavalieri mostra de maneira objetiva que o volume é o produto entre a área da base e a altura. Então, o que está escrito aqui, o volume é a área da base vezes a altura. Aqui nós temos um prisma. Olha, a área da base vezes a altura. O produto da área da base pela altura é o que nós chamamos de volume do prisma. Na verdade, na realidade, o que nós temos que saber de prisma é o que está nesse slide aqui. Volume, área da base vezes a altura. Área total, 2 vezes a área da base mais a área lateral. Agora, para calcular a área da base, vou usar conhecimentos de geometria plana. Para calcular a área lateral, vou utilizar conhecimentos de geometria plana. Na verdade, na realidade, o que eu preciso saber de geometria espacial é isso aqui. Volume, área da base vezes a altura. Área total, 2 vezes a área da base, mais a área lateral. Queridos, é dessa forma que nós vamos encerrar a nossa aulinha. Sabendo o que é área total, que essa área total se divide em 2 bases, são congruentes, e mais a área lateral, onde essa área lateral vai ter N faces retangulares, se for reto, ou N faces de paralelogramos, se for oblíquo. Agora, para calcular essas áreas, se usa geometria plana. Beleza, queridos? Então, a primeira parte, a gente entendeu o conceito de prisma, entender como se calcula o volume, como se calcula a área total desses prismas de maneira geral. Beleza? Queridos, no nosso próximo tema, na nossa próxima aula, a gente vai voltar com os prismas especiais, que são os cubos e os paralelepípedos. Para então, depois, a gente fazer a terceira parte de prisma, que é exercícios, que é o verdadeiro pega para capar dos vestibulares. Beleza? Beijos do Titi e até a próxima, se Deus quiser.